Olá pessoal, sou o Rafael Wellington da Silva e neste podcast irei contar a respeito da história de Aracide Carvalho, a brasileira que desafiou o nazismo. Homenagear a mulher brasileira é homenagear a democracia, a liberdade de expressão e os direitos humanos e o desenvolvimento com a justiça social. São fatores que, indispensáveis à soberania de um país, teriam a sua legitimidade questionada caso acontecesse sem a participação feminina. Nesse contexto, nós brasileiros e brasileiras só temos que nos orgulhar, pois é marcante a participação da mulher ao longo da história do país. O exemplo disso é Aracide Carvalho Guimarães Rosa. Aracide Carvalho Guimarães Rosa foi uma poliglota brasileira que prestou serviços no Ministério das Relações Exteriores. Nasceu em 5 de novembro de 1908, em Rio Negro, no Paraná. Seu pai era brasileiro, mas sua mãe era uma alemã. Em 1935, já adulta, ela se separou do seu primeiro marido e foi morar na Alemanha com seu filho Eduardo. Fluente em português, alemão e francês, em 1936 encontrou trabalho no Itamaraty como chefe da seção de passaportes do Consulado Brasileiro em Hamburgo, na Alemanha. Enquanto se adaptava ao país, assistiu à expulsão dos judeus do funcionalismo público. Testemunhou seu banimento das escolas e das universidades e os viu perderem seus direitos e propriedades. Desafiando o antissemitismo encampado nos bastidores do governo de Getúlio Vargas, que restringiu a entrada de judeus no Brasil, foi responsável pela concessão de vistos em Hamburgo. Araci passou a omitir os superiores de qualquer informação que identificasse um requerente como judeu, mesmo correndo sérios riscos se fosse descoberta. Ajudou incontáveis famílias de judeus a escapar da morte nos campos de concentração de Adolf Hitler. Em 1938, Aracide Carvalho conheceu Guimarães Rosa, que depois se tornaria um dos maiores escritores brasileiros, e havia sido transferido para Hamburgo. Ela se apaixonou por ele, mesmo sabendo da transgressão da chefe da seção de passaporte, e deu total apoio. Araci e Guimarães Rosa foram investigados pelas autoridades do Brasil e da Alemanha. Em 1942, quando o Brasil rompeu as relações diplomáticas com a Alemanha e aliou-se aos Estados Unidos, à Inglaterra e à União Soviética contra Hitler, o casal foi mantido por 100 dias em um hotel, em poder da Gestapo, até se estabelecer a troca de diplomatas entre os dois países. De volta ao Brasil, como eram dequistados, só oficializaram a união na Baixada do México, no Rio de Janeiro, em 1947. O romancista dedicou-lhe Grande Sertão, Veredas, em 1956, obra central na moderna literatura brasileira. Em 1982, Araci Guimarães Rosa foi laureada com a mais alta honraria para os não-judeus, que se arriscaram para proteger vítimas do Holocausto. Foi declarada justa entre as nações pelo governo de Israel. Recebeu homenagens também no Museu do Holocausto de Washington e Jerusalém. Araci Guimarães Rosa faleceu na cidade de São Paulo, no dia 3 de março de 2011, em consequência do mal de Alzheimer. Em dezembro de 2021, a emissora Rede Globo, com parceria com a Sony Pictures, Television e Floresta, exibia a minissérie brasileira Passaporte para a Liberdade, exibida pela emissora Rede Globo de 20 a 30 de dezembro de 2021, em 8 capítulos, escrita por Mário Teixeira com colaboração de Rachel Antoni. Tem direção de Ciane Soares e direção geral artística de Jaime Monjardim. A produção executiva é de Silvio de Abreu, Mônica Albuquerque e Elisabetta Zenatti. Conta com as atuações de Sophie Charlotte, Rodrigo Lombardi e Tarcísio Filho nos papéis principais. Já viúva, repetiu o gesto da Segunda Guerra escondendo em seu apartamento em Copacabana o cantor Geraldo Vandré, perseguido após apresentar sua canção Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores no Festival Internacional da Canção da Globo em 1968. Ela foi contra os nazistas na Alemanha e os fascistas no Brasil, disse seu neto. Mais uma vez, minha mãe assumiu a defesa de que estava precisando, diz Eduardo pai.
Araci viveu 102 anos, sobrevivendo ao marido por 44. Deixou filho, 4 netos e 8 bisnetos. No Instituto de Estudos Brasileiros da USP, há 21 caixas com mais de 5.700 itens que ajudam a contar sua história. Nas prateleiras em frente às ruas, os pertences de Guimarães Rosa. O corredor é chamado de Felizes para Sempre. Já no fim da vida, ao ser questionada sobre as razões que a levaram a arriscar a própria vida para salvar outras, ela respondeu: porque era justo.